Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: quando ele diz nova, ele torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antigo, envelhecido, está prestes a desaparecer ou a se romper. Tudo que se torna antiquado em nossa vida, tudo que nós não renovamos, não restabelecemos, ele tem a tendência a morrer ou de ser destruído pelos anos, pelas lutas. Ouça o que eu vou dizer a você. O sentimento envelhece, o sentimento acaba, o sentimento morre. Toda pessoa que está em relacionamentos, toda pessoa envolvida em circunstâncias emocionais com outros, as decepções envelhecem os relacionamentos. As decepções cancelam, acabam, destroem com todo o sentimento humano. Sentimento precisa ser renovado, porque as cicatrizes, as marcas que ficam das decepções emocionais, elas irão matar, destruir todo o sentimento que não foi renovado. Sentimento castigado pelo cotidiano, sentimento e relacionamento, onde as pessoas são massacradas pelos dias difíceis, pelos relacionamentos que não se melhoram, pela comunicação que não se melhora, relacionamento onde as pessoas ficam presas a um cotidiano maçante, endurecido, embrutecido, onde nada acontece de novo e as pessoas ficam presas a um estilo de vida sem novidade, sem renovação, tem a tendência de matar sentimento. Tudo aquilo que é a falsa maturidade. É interessante como as pessoas acham que amadurecer é perder sentimento. A maturidade tem muito a ver com a capacidade de suportar pressões, mas a maturidade não tem nada a ver com negar sentimento, como não assumir sentimento. Quando a pessoa imagina que ela é dona de si, da sua vida, e ela não precisa de mais ninguém, ela não deve sentir nada por ninguém. Muitas pessoas do profissionalismo esquecem que o bom profissional precisa ter sentimento. As máquinas não, mas o ser humano precisa sentir. E muitas pessoas acham que amadureceram quando não se sentem mais feridas. As pessoas acham que amadureceram quando elas não se sentem mais machucadas, quando elas já não têm mais alegria, quando tudo na vida passa a ser normal. Eu conheço pessoas que amadureceram, perderam relacionamentos, estão hoje com 40, 50 anos e já não conseguem gostar de mais ninguém, porque se acham pessoas amadurecidas. A maturidade não tem nada a ver com a frieza. A frieza faz parte de uma vida onde a pessoa permitiu que o sentimento não fosse mais renovado. Ele se perdeu ao longo dos anos, se perdeu no meio das frustrações, se perdeu no meio das decepções. Sentimento acaba e a vida da pessoa, quando não possui mais sentimento, é uma vida sem sol, sem sabor, sem cor. A Bíblia diz que tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que está passado, tem a tendência a acabar, a se romper, a ser destruído. Não permita que a vida, as decepções, o cotidiano, as pressões da sua vida roubem ou apaguem de si o relacionamento que você deve ter sobre o seu coração. As palavras, as alianças, elas se desgastam com a vida. Os dias, os anos, têm a tendência de gastarem as palavras que nós demos, de amor, de confiança. Os anos fazem com que muitas vezes aquilo que foi dito pelos filhos percam valor. Os anos têm a tendência de toda aliança que nós fizemos de comunhão com Deus, as alianças que nós fizemos de mudar de vida, de transformar. Você precisa renovar o seu compromisso consigo mesmo.
Você precisa renovar seu compromisso com Deus, compromisso com a vida. Você precisa renovar o seu compromisso de esperança. Não são só os novos caminhos, as novas posições que alteram aquilo que nós somos e aquilo que nós seremos, mas o que altera principalmente aquilo que somos e teremos é o renovo das nossas alianças. É quando nós olhamos para a nossa vida e desejamos dentro de nós sentimentos renovados, sentimento de esperança, sentimento de alegria, sentimento de vida, de fé. O erro é que muitas vezes nós deixamos os anos sucumbirem à aliança que nós tínhamos conosco mesmo. Deixamos muitas vezes os anos de vida roubarem de nós as alianças de fé, de testemunho, de busca de Deus. E não se engane, se você não renovar a sua palavra, seu compromisso, se você hoje não voltar à sua esposa, ao seu marido, ao seu noivo, noiva, ao seu relacionamento de namoro, às suas amizades, se você não voltar para renovar a sua palavra, eles ficarão esquecidos pelo tempo. Se você nessa manhã não voltar a dobrar o seu joelho e renovar a sua aliança, polir a sua aliança diante de Deus de comunhão, de fé, de voltar aos princípios, de voltar aos valores, os anos vão apagar a sua aliança com Deus, os anos vão manchar a sua aliança com Deus, os anos vão enfraquecer a sua comunhão com o Senhor. A palavra, a aliança, ela precisa ser renovada, senão os anos gastarão tudo aquilo que nós tínhamos. Ouça o que eu vou dizer a você. A fé precisa ser renovada. A amizade com o mundo, ela é inimiga de Deus. A tendência humana é começar no Senhor e ir enfraquecendo. O apóstolo Paulo certa vez disse: será que vocês têm necessidade de voltar ao leite? Vocês já deveriam estar comendo comida sólida, mas ainda estão se alimentando daquilo que é muito fraco. Ouça o que eu vou dizer a você. A fé no coração de um homem precisa ser renovada, senão ela será apagada, aniquilada, destruída. Se o homem não renovar sua fé em Deus, sua fé nos milagres de Deus, sua fé na convicção de que Deus pode ser tudo em todos, se você não renovar dentro do seu coração a sua aliança de acreditar verdadeiramente em Deus, vai chegar um momento que você vai acreditar mais no seu trabalho e vai depender de mais tempo no seu trabalho. Vai chegar um momento que você vai acreditar mais nas suas relações e você vai despender mais tempo dentro das suas relações. Vai chegar um momento que você vai acreditar tanto na estabilidade financeira, no seu momento financeiro, que a sua vida só será fruto e resultado daquilo que você alcançou naturalmente. A palavra do Senhor nos ensina a crer. A palavra do Senhor nos ensina que a fé é a certeza daquilo que não se vê. A palavra do Senhor nos ensina que a fé é aquilo que abre os nossos olhos espirituais para viver com o pé no chão, mas os olhos no espírito, para viver entre terra e céu, para viver entre o sobrenatural e o natural de Deus. Mas se a minha fé não for renovada, eu abro mão da igreja. Se a minha fé não for renovada, eu abro mão da palavra. Se a minha fé não for renovada, eu abro mão da santidade. Se a minha fé não for renovada, eu abro mão da minha comunhão com o Senhor. A fé precisa ser renovada, porque a fé antiquada, ela está prestes a ser destruída ou aniquilada. Talvez um dos maiores segredos que Deus deixou na vida de um homem seja a necessidade de se renovar e de renovar seus princípios e os seus valores. Eu não sei se você sabe disso. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas Deus tem as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Deus tem o seu Espírito Santo que se renova a cada manhã. Deus age de forma diferente em tempos diferentes, porque mesmo sendo o mesmo Deus, Ele se renova. A humanidade pode evoluir, o conhecimento humano pode evoluir, o homem jamais será melhor ou mais sábio do que Deus, porque Deus não parou no princípio. Deus se renova em poder, em autoridade, em sabedoria, em plenitude. Ele é dínamos, Deus não para. O Espírito do Senhor em nós precisa ser renovado e precisa nos renovar. Não deixe as suas alianças, seus compromissos, sua palavra, seu sentimento, a sua fé morrer. Permita
que nessa manhã todos os seus valores se renovem no Senhor e na força do seu poder. Eu quero orar para que Deus renove em você seus sentimentos, seus valores, a sua fé. Que você não permita que nada na sua vida seja destruído pelo tempo ou pelos anos. Se você gostaria de orar junto comigo, feche os seus olhos. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de toda autoridade. Deus, eu ligo no céu essa vida e eu ministro sobre ele, sobre ela, o poder do Senhor. Renova agora, meu Deus, o sentimento, renova, meu Senhor, a fé, que a aliança, a palavra, a esperança, a alegria possam ser renovados nessa manhã. Que tudo que tem vindo, Senhor, para tornar cansado, antigo, antiquado, tudo que tem vindo para destruir essa vida seja anulado em nome de Jesus. E que nessa manhã a fé, a esperança, os princípios, os valores sejam renovados pelo poder do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Anápolis. Nós ficamos em Anápolis, Goiás, na Avenida Tiradentes, número 2581. E hoje, sexta-feira, uma campanha muito forte, a campanha da limpeza espiritual. Você que tem tido problemas de opressão, de medo, de ansiedade, você que tem sido dominado pela angústia, pela tristeza, você que tem enfrentado cansaço na sua vida, você que tem problemas espirituais, que precisa de uma limpeza no seu mundo espiritual, limpeza contra as opressões, limpeza contra aquilo que está no seu interior, limpeza espiritual na sua casa, na sua família. Vem orar junto conosco. Hoje à noite, às 8 da noite, você é o meu convidado. Não esteja fora, venha receber de Deus. Hoje à noite, na Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, você é o meu convidado. Venha receber do Senhor, que o poder de Deus, sem dúvida, será liberado sobre a sua vida. Hoje uma oração muito forte, uma oração libertadora e abençoadora eu vou estar fazendo por você. Venha estar conosco, Deus vai te abençoar. Hoje, às 8 da noite, Igreja Palavra Revelada, lugar de bênção e de milagre.